Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ela é formada em Educação Física. Também tem mestrado no programa de pós-graduação em Saúde e Sociedade da UERN. É integrante do grupo de pesquisa Cultura Corporal, Educação e Desenvolvimento Humano da Faculdade de Educação Física. Durante seu período de mestrado, ficou como minha co-coordenadora do Laboratório de Alfabetização Motora, e antes ela passou 2 anos como monitora. Atualmente ela está fazendo o curso de Pedagogia, licenciatura da UERN, e trabalha como acompanhante terapêutica do modelo Denver, de intervenção precoce. Ela vai abordar e trocar ideias sobre o tema Atividades motoras adaptadas para criança com autismo. Esse projeto dessas lives é uma parceria, uma promoção da Faculdade de Educação Física, do NAFEL, Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer, coordenado pela professora Irani, e do LAM, do Laboratório de Alfabetização Motora, onde hoje a professora Rafaela é a coordenadora do LAM. Então, nós encerramos hoje o ciclo de 4 momentos, voltado sempre à criança, na educação infantil, e espero que, de antemão, já venha contribuir de alguma forma para todos vocês. A nossa dinâmica, eu peço que vocês desliguem os microfones, Tatiana vai fazer a apresentação dela, e vocês podem fazer pergunta pelo chat, e eu vou aqui anotando e junto um bloco de questões e vou passando para a Tatiana. No final, a gente faz um fechamento e deixa aberto para algumas questões. Microfone aberto aí. Lembrando que nossa live ela dura em torno de 1 hora e a gente abre um pouquinho para perguntas, tá bom? Então, Tatiana, seja bem-vindo e boa apresentação. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à organização pelo convite, né? E é com grande prazer que eu venho compartilhar com vocês um pouco dos conhecimentos que eu venho adquirindo durante toda a minha carreira, né? Toda a minha formação, né? O professor Humberto me apresentou, mas falarei um pouquinho brevemente, né? Quem é essa profissional, quem é Tatiana Damasco. E eu trago essa frase que me identifico, que é diversidade é você chamar para o baile, e inclusão é chamar para dançar, de Lisiane Lemos. Essa frase, ela reflete o que realmente significa uma verdadeira inclusão, né? Porque do que adianta você inserir uma criança em uma escola, né, para uma inclusão social, se essa criança ela não está participando de todo o processo, né? Do que adianta? É como nós podemos perceber um exemplo na aula de educação física, que tem uma criancinha com necessidades especiais, que está lá no cantinho, está nem aí com a aula, né? Não está acompanhando, não está participando da aula. Então, do que adianta? E essa frase, né, ela vem só para fazer uma reflexão do que realmente é uma verdadeira inclusão. Bom, durante a minha graduação, né, sou formada em Educação Física, eu tive o prazer de participar, né, como monitora, com várias atividades dentro do LAM, né, e foi um momento, né, que eu tive a oportunidade de conhecer crianças com diversas dificuldades, né? Diversas dificuldades, seja crianças com transtorno de espectro autistas,
seja criança com síndrome de Down, seja criança obesa, que tem dificuldade de se locomover, né? E após a minha graduação, eu passei um período, né, como professora voluntária dentro do LAM, e eu fui vendo que esses desenvolvimentos variados, essas crianças, cada uma criança, ela tinha suas especificidades. Então, nós tínhamos que planejar uma atividade para todas as crianças. Porém, a gente tem que fazer algumas adaptações para aquelas que precisavam, né? E depois dessa minha experiência, participei de uma seleção para uma vaga no mestrado, né? E obtive a aprovação. E a partir daí, eu passei a coordenar, junto com o professor Humberto, o Espaço LAM, né? E quem assistiu a primeira live, né? Que o professor Humberto falou sobre aquelas capacitações que, antes de iniciar as atividades, né? Toda a equipe que fazia parte do LAM passou pelas essas capacitações, né? Que vinha abordando o quê? Os modelos teóricos que embasavam nossas atividades, né? Também tivemos que fazer um aprofundamento das características daquelas crianças, né? Que se inscreveram no LAM, para assim a gente poder receber, né? Estar preparado para receber essas crianças. Durante esse período, eu tive diversas oportunidades, né, de aprendizado, como ministrar oficinas, fazer o treinamento dos monitores, né, participar até junto com o professor das docências, né, e esses momentos, eles contribuíram significativamente para a minha carreira, né. Também foi no LAM que eu fiz a minha pesquisa, né, do mestrado, que teve como temática habilidades motoras e contexto familiar de crianças com sinais de TEA. E essas crianças, elas foram submetidas a 48 sessões, né, de estimulações motoras durante 6 meses. E foram realizadas várias avaliações. A avaliação motora com o PDMS-2, a avaliação do contexto, das oportunidades motoras no contexto, que o professor Dimas destacou na live dele, o instrumento chamado AREM. E também foi realizado entrevista com os pais e tirado fotos do contexto, né? E como principal desfecho da nossa pesquisa foi que o contexto familiar, ele apresentava potencialidades, apresentava segurança e variedade de estímulos. No entanto, tem uma carência de estímulos sistematizados, né? E orientados para fornecer o desenvolvimento motor de uma criança com TEA. O que é que isso significa, né? As crianças, elas tinham materiais para desenvolver as habilidades motoras, né? Tinha espaços, mas não tinha uma pessoa, né? Um indivíduo para orientar essas atividades, né? E com toda essa minha experiência, né, com as crianças com TEA, até porque quando eu fiz a pesquisa, eu criei um vínculo, né, com essas famílias, acaba que eu tive que ir na casa deles, né, tirar as fotos, então a gente ficou com um vínculo, e foi muito, assim, rico essa experiência de ter feito o mestrado, de ter participado, de estar lá dentro do LAM, né, ter conhecido esse grupo, né, esse grupo de crianças com necessidades especiais. E hoje eu trabalho com crianças com necessidades especiais, fazendo um acompanhamento domiciliar, né, proporcionando estímulos diversos, né? E foi por isso que eu fiquei responsável por essa live, devido à minha experiência com esse grupo, né? E que durante o mestrado eu tive que aprofundar os conhecimentos nas diversas características que esse grupo apresenta, as crianças com transtorno do espectro autista. E eu trago só um conceito mais geral do que é esse transtorno, né? Transtorno do espectro autista ou autismo, como algumas pessoas chamam. E segundo o DSM-5, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem como principal característica o comprometimento em 3 domínios: comunicação, interação social e comportamento. E os níveis de gravidade do transtorno são do grau leve,
né, exigindo um apoio, até um grau mais severo, exigindo um apoio muito substancial. Isso vai ser de acordo das características apresentadas na criança, né? E para a criança ela ter o diagnóstico, ela deve apresentar algumas características, como, por exemplo, dificuldade de interação, risos e movimentos inapropriados, alterações sensoriais, fixação em objetos giratórios, né? Resistência em mudança de rotina e entre outras características, né? Eu destacando isso só para vocês compreenderem um pouquinho quem é esse público que vamos falar, né? E eu trago aqui alguns questionamentos, né? Você conhece o seu filho? Seu filho com autismo? Seu filho com TEA? Seu filho com necessidade especial? Né? Professores que estão aí, vocês conhecem seu aluno com necessidade especial? Né? O que faz ele sorrir? O que faz ele pular de alegria? Por quais objetos ou atividades ele tem interesse? O que acalma ele quando está agitado ou anima quando está mal-humorado? Quais são suas habilidades e suas dificuldades, né? Então, esses questionamentos parece até óbvio, né? Mas acontece que tem pais que não conhecem o seu filho, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, né? Tem pais que trabalhavam fora e agora estão em casa, né? Ou seja, eles estão convivendo mais com seu filho, com seus filhos. E é um momento de conhecer melhor o seu filho, ter mais tempo para ficar junto com ele e observar todas essas questões que eu acabei de questionar, né? E no caso da criança com autismo, é essencial, né, que os pais, a família, os professores, eles saibam como motivar a criança para brincar, para participar das atividades, para interagir com os outros, né? E é sobre isso que eu vou falar durante essa live. A minha fala vai ser dentro de 4 pontos: benefícios das atividades motoras, comorbidades associadas ao TEA, estratégias de ensino e atividades motoras adaptadas. E aqui eu trago é indiscutível, né? A gente questionar o quanto importante, o quanto a prática de atividade física traz benefícios, tanto para a criança sem nenhuma alteração no seu desenvolvimento, como para crianças que têm alteração no seu desenvolvimento. Mas quando se trata desse grupo, esses benefícios vão para além do aspecto físico, né? Trazendo aí a relação ao psicológico, né? Reduz a ansiedade, hiperatividade, ataques de raiva e outros mais. E a questão do cognitivo, aumenta a concentração, capacita a aprendizagem, desenvolve as estratégias. E a parte biológica, né? Desenvolve as capacidades motoras, aquelas capacidades, resistência, força, flexibilidade, velocidade, agilidade, né? E estimula os elementos psicomotores, que são aqueles elementos, equilíbrio, lateralidade, né? A motricidade fina, motricidade grossa e a organização espaço-temporal. E quando fala em questão social, benefício social, nem se fala de tão importante, né? Melhora aí a interação, melhora o contato visual, né? Estimula a capacidade de comunicação e uma coisa muito importante, desenvolve a reciprocidade, que o professor Dimas falou muito sobre isso, né? A questão de você estar brincando com a outra criança, de você jogar bola, de receber, né? De correr, bater na mão da criança, do irmãozinho, do primo, quem está na casa, bater na mão da criança e voltar, fazer essa troca, né? E, além de tudo, tirar a criança de frente da TV, né? De estar sentado ali só comendo, sentado e assistindo, de estar ali no cantinho só fazendo estereotipia. Se botar essa criança para gastar calorias, né? Para prevenir aí a obesidade, né? Sair do sedentarismo mesmo. Então,
para complementar essa parte dos benefícios, eu trago aqui um artigo que foi publicado agora, durante a pandemia, né, em abril, e realmente, assim, esse artigo tem tudo a ver do que a gente está falando hoje, né? Pela tradução, é a promoção da atividade física de crianças com distúrbios do espectro do autismo durante o surto de coronavírus. Benefícios, estratégias e exemplos. Aí eu destaquei aqui, ó, justamente o que a gente acabou de falar no slide anterior, né? Efeito positivo na saúde, na coordenação motora, na aptidão cardiovascular, promove a interação social, desenvolve habilidades e entre outros. Lá no final do artigo, ele traz alguns exemplos, né, de atividades como meditação, exercícios funcionais e alongamentos. Né? Quem tiver interesse de ler o artigo completo, é só salvar aí o nome do artigo, muito bom, tá bom? Isso é só para certificar quanto é importante a prática de atividade física para a criança com autismo. E agora eu trago as comorbidades, né? Quando a gente fala de fazer atividade com criança com autismo, a gente tem que lembrar que muitas delas, né? Vou dizer assim, a probabilidade muito grande dela vir com outras comorbidades. Pode vir com uma, pode vir com duas, mas pode vir com várias, né? E eu trouxe essa informação da revista Lei Saber Autismo, que destacou bastante, assim, que destacou para mim bastante, foi essa questão de 70% de chances da criança ela vir também com problemas motores. Isso a gente consegue observar, é bem evidente, quando a gente trabalha com crianças especiais, que a gente tem um contato e a gente percebe isso, né? E se tem questionamentos em relação de colocar a questão do atraso motor, no desenvolvimento motor, lá no diagnóstico, né, nas características do DSM-5, né? Já estão revendo isso, porque a gente é perceptível nas pesquisas, a gente percebe em relação a esse atraso. E dentro dessas comorbidades, eu vou destacar três, que eu digo que as que interferem mais nas práticas motoras, né? A dispraxia motora, que é uma disfunção motora neurológica, que impossibilita o cérebro de executar os movimentos de forma correta, que é o quê? É o inverso do que acontece no planejamento motor, né? Que é aquela habilidade de planejar e executar de uma forma organizada, né, uma sequência de movimentos. Então, a criança que ela tem uma dispraxia motora, você fala, explica, mostra para ela recebe essa informação, mas não consegue realizar, planejar, idealizar, planejar e executar. Porque o planejamento motor é o final, o produto, né? E aí trago também a hipotonia, né? Que é o enfraquecimento dos músculos, ocasionado pelo baixo tônus muscular e a diminuição da força. Né? Essa hipotonia, ela provoca o quê? Postura inadequada, né? Aquela criança que gosta de senta no chão e senta em W, né? Por um enfraquecimento dos músculos da parte posterior. Então, o que é aconselhado é, quando for brincar no chão, colocar ela encostadinha na parede e ajeitar as pernas, né? Mas sempre quando você ajeita as pernas, ela coloca em W de novo. E um ponto, uma comorbidade muito importante, que eu sei que algumas pessoas aí podem lembrar assim, ai, meu aluno com autismo é assim, meu filho é assim, é o transtorno de processamento sensorial. Esse transtorno, né, é uma dificuldade apresentada pelo cérebro e no sistema nervoso central e periférico, para processar os estímulos do ambiente e os sentidos, né? Esse transtorno, ele prejudica a forma como o cérebro ele recebe, entrega ou integra e organiza as informações. Que informações são essas? As entradas sensoriais do ambiente e do próprio corpo. Frio, calor, cansaço, fome. Através do quê? Dos sentidos. Quem são aqueles sentidos que a gente conhece? Visão, paladar, audição, olfato e tato. E ainda tem os que a gente poucas pessoas conhecem, né? Que é o propriocepção, o vestibular, a interopção, que é a sensação de você sentir fome, sede, sono, né? Os batimentos cardíacos, e a nocepção, a sensação de dor, e também a termocepção, que é o registro da temperatura, frio e calor.
Então, você imagina só, a criança, ela receber essas sensações, né, que essas sensações são interpretadas de forma atípica e gerando também respostas também atípicas. Então, as crianças com TEA, muitas delas apresentam esse transtorno. E existem duas palavrinhas que eu gostaria de explicar um pouco, que está dentro do transtorno, é o quê? A hipersensibilidade e a hipossensibilidade. A hipersensibilidade é quando a criança ela evita sensações. É aquela criança que, cobre as orelhas, qualquer barulho incomoda a criança, não gosta de ser tocado, odeia etiquetas e costuras de roupas, evita atividades de sujar, como lama, areia, massinha, amoeba, né? Ela é super sensível à dor, reclama da luz, reclama de cheiros. E aquela hipossensível é aquela que busca sensações. Né? Gosta de girar e parece que não está tonto, né? Sobem coisas muito altas, coloca tudo na boca, lambe coisas como móveis, brinquedos, corpo, né? Mastiga coisas que não é comestíveis, né? Como roupa, fios, né? Arranca os fios da toalha e fica comendo. Enche a boca de comida, pula muito, joga os brinquedos todos no chão só para ficar admirando a parte visual, né? Então, é bem presente essa hipossensibilidade e essa hipossensibilidade. Então, você imagina você pegar uma criança que tem essas características e você vai colocar para fazer atividade motora, que você vai precisar do toque, vai falar, vai ter momento que você vai pegar várias texturas, né? Bolas com texturas diferentes, né? Ter a questão dos estímulos visuais, ter muita informação no espaço, pode ser dentro de casa, pode ser no quintal, pode ser na escola, né? Então, você imagina só, por isso que é importante a gente compreender isso aí, porque a gente vai saber por que acontece isso com a criança, né? E é bom a questão de evitar muitos estímulos, para a criança não ficar, se desestabilizar, né? Entrar em pânico, ficar fazendo estereotipia, se machucando. E uma coisa muito importante é que, se a criança ela apresenta essas características, e se essas características prejudicam a vida dela, o cotidiano dela, a vida social, na escola, ele precisa de ter um acompanhamento com um profissional específico, né? Que é o terapeuta ocupacional. E tem um terapeuta ocupacional que ele é especialista em integração sensorial, que é o que trabalha todas essas dificuldades apresentadas no transtorno de processamento sensorial. Ok? E agora eu vou trazer um pouquinho das estratégias, né? Essas estratégias eu garanto que vai ajudar muito e eu utilizo na minha prática, né? Essa primeira estratégia é o suporte visual. Na imagem aí, eu acredito que todos consigam ver, tem uma imagem de habilidades motoras, atividades como agarrar a bola, saltar para baixo, equilíbrio de um pé, lançar a bola. Como é que é usado esse suporte visual? Se na escola você vai trabalhar um circuito, você tira foto daquele circuito e você fala para a criança, mostra para a criança. O que acontece com a criança com autismo? Eles apresentam habilidades visuoespaciais bem destacadas. O que acontece? Ele tende a processar informações visuais de forma mais eficiente do que os estímulos sonoros. Então, se você fala, você mostra, você faz um movimento e a criança não compreende, né? Ou tem dificuldade de compreender. Quando você mostra a imagem, você mostra para ela o que você vai fazer. E esse suporte visual são vários, tabela, quadros, figuras, né? Eu utilizo muito a questão da marcação, né? Se eu vou colocar a criança para andar na linha, fazer um circuito e tem uma parte da linha, eu coloco uma fita amarela, chamativa, né, amarela, e ainda coloco um cordãozinho por baixo, para que se eu for fazer atividade sem calçado, ela sentir. Isso vai ajudar muito, porque às vezes você aponta, você guia ela, mas ela não consegue seguir a linha, seja a linha reta, seja, né, em zigue-zague, e vai ajudar bastante, tá bom? E esse suporte visual em casa, o que seria? Por exemplo, quando a mãe vai trabalhar, vai brincar de bolinha de sabão, assoprar e correr para lá e para cá para estourar as bolinhas. O
que é que faz? Tira uma foto da bolinha de sabão, né? Mostra para ela, ó, vamos brincar, ó, bolinha de sabão. Sempre mostrar para ela o que é que vai fazer. E essas estratégias, que eu vou destacar aqui várias, são estratégias que para aquelas crianças com autismo que têm bastante dificuldade, né? Tem a dificuldade de comunicação, que não tem uma linguagem funcional, ou então realmente não fala, né? Crianças que têm uma dificuldade mais acentuada, né? Mas pode ser que tenha criança dentro do quadro leve, né, do grau leve, que você chama para brincar e ela consiga compreender tudo que você está falando, consiga participar das atividades. Aí você vai só ter cuidado com fazer algumas adaptações, a questão sensorial, do barulho, né, das texturas. Essa segunda estratégia é o PEX. O que é o PEX? Né? Traduzindo, é um sistema de comunicação por troca de figuras. Quem trabalha o PEX, quem orienta, é o fonoaudiólogo. Só que quando a criança ela usa o PEX, para onde ela for, ela utiliza. Né? Se ela vai para a escola, ela tem que levar. Se ela vai para o parquinho, ela tem que levar. Se vai para o shopping, se ela está em casa, ela tem que usar. E quando vai ensinar o PEX à criança, tem várias etapas. Eu estou trazendo porque se a criança ela, não consegue se comunicar, isso aqui é uma comunicação alternativa, vai ajudar essa criança a se comunicar, entendeu? Aquela criança que realmente não é verbal. Então, nessas imagenzinhas, não sei se dá para enxergar bem, mas no início a gente vai só mostrar para ela, por exemplo, bolha de sabão e a imagem, bolha de sabão e imagem. Porque quando ela quiser a bolha de sabão, ela vai lá na pastazinha que tem todas as figuras e ela entrega para alguém querendo a bolha de sabão. Lá na frente, ela vai dizer o quê? Eu não quero comer bolacha, ou eu quero comer bolacha. Eu utilizo o PEX nessa próxima estratégia. O quê? O quadro de rotina. Né? Essa fotozinha essa imagem é uma rotina móvel, que eu levo, né, na hora que eu estou fazendo as atividades. A família também leva para onde vai. E aí é só a rotina que eu vou fazer com ela naquele momento, né? Brincar, depois vai comer e depois está liberado para a televisão, né? E é interessante que quadro de rotina, se a gente for pensar, todos nós deveríamos, né, ter um quadro de rotina para dizer assim, o que é que eu vou fazer durante o dia, o que é que eu concluí. E na educação infantil a gente vê esses quadros de rotina. E em relação em casa, pode ser montado até com uma cartolina ou imprimir, né, e colocar lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. O que é que essa criança vai fazer? Né? Isso vai ajudar o quê? A criança, ela organizar sua rotina. Os acontecimentos vão ser o quê? Serão previsíveis. Ele vai saber o que vai acontecer depois, né? Você está aqui, ó. Você deixa a criança na televisão um pouquinho, estipula um tempo ali para ela assistir televisão. Terminou a televisão, tira a figurinha, próxima atividade, tarefa. A tarefa da escola. Né? Terminou a tarefa, vai brincar. Depois, comer, para a criança ela saber o que vai acontecer na frente. Né? E o interessante é que seja a imagem da criança, a criança brincando, a criança comendo, para ela compreender melhor. Né? E outra estratégia os aparelhos de alerta visual. Esses aparelhos é o quê? Simplificando. É quando a criança estiver fazendo atividade, pronto, na hora que vai para a quadra fazer a atividade física, na aula de educação física, saber que aquele momento é o horário da atividade física, quando você bota o relógio para despertar, o cronômetro, quando apitar, terminou aquela atividade. Agora, nós vamos lanchar. Terminou de lanchar, nós temos 20 minutos. Terminou de lanchar? Ó, terminou de lanchar. Para quê? Para auxiliar a criança a identificar quando o tempo de uma aula, de uma atividade, está chegando ao fim. Para a criança ela se acostumar com a rotina, saber quanto tempo vai durar aquela atividade e que aquela atividade vai acabar, que daqui a pouco eu vou fazer outra, né? E assim, ajuda muito, né? Até porque para você às vezes tá numa brincadeira com a criança, fazendo a brincadeira com ela, e ela tá motivada brincando ali, você acabar aquela brincadeira e começar outra. Aí, às vezes, ela não quer parar aquela brincadeira, ela quer ficar naquela brincadeira todo o tempo. Então, você colocando o despertador, você vai mostrar outro. E sempre avisar.
Daqui a pouco está acabando, daqui a pouco está acabando, ok? E quem assistiu a live do professor Humberto, ele falou sobre significado e persistência, e, e tem tudo a ver, assim, o que é significado e persistência? A gente utilizar uma coisa que motive, para a gente brincar. O que é que motiva eu fazer uma atividade física? O que é motivante? O que é que motiva eu assistir um filme, né? Tem que ter algo que a criança, ela chama a atenção da criança, que ela queira participar, né? E quando a gente trabalha com criança com autismo, essa nomenclatura é reforçador positivo. É alguma coisa que a criança, ela gosta muito, né? Por exemplo, a gente tem lá o hiperfoco da criança. A criança gosta ou de aquela concentração intensa no mesmo tema, no mesmo tópico. Gosta de animais, gosta de letras, gosta de formas geométricas. Não, gosta de um personagem específico. Então, você pega aquele hiperfoco, né? Aquele reforçador e leva para as atividades. É assim que a gente consegue tirar a criança, aquela criança que não consegue participar das atividades, para participar. Ela está lá no chão, só fazendo o quê? Sentadinha lá no cantinho dela, olhando os lápis de cores. Ela gosta de colocar um do lado do outro e ficar admirando visualmente as cores. Pega aquele lápis de cores e chama ela para brincar. Leva aqueles lápis de cores e vocês vão ver lá nos exemplos das atividades. Como é que eu faço isso? Outra estratégia, que talvez vocês, pais, professores, já usem, né? Mas existe um nome, a gente chama de procedimentos de ajuda e suporte. O que é isso? É quando você vai chamar a criança para fazer uma atividade, qualquer coisa que ela vai fazer, que você dá uma demanda, você pede a ela alguma coisa, você tem que dar um suporte, se ela precisar, né? Para uma habilidade específica. No caso dessa imagem, é uma habilidade motora, né? A criança, ela está andando numa barreira, numa barrazinha alta, né? No chão, e ela tem dificuldade de andar sozinha. E eu estou dando suporte. Esse suporte chama-se físico total, que é o 4, né? Mas, por exemplo, para subir nessa barreira, ela também não conseguiu subir só. Eu mandei ela subir, ela não subiu. Eu disse, ó, aqui, ó, sobe. Ela também não subiu. Eu tentei ajudar ela, não fiz, ela não conseguiu. E eu tive que ajudar ela a subir no total. Então, para tudo, utiliza isso, né? Essa assistência verbal, gestual, físico-facial e total vai ajudar a criança a adquirir uma autonomia e se envolver em comportamentos e habilidade direcionada, né? Com o tempo, ela vai conseguir fazer determinadas habilidades, como, por exemplo, tem uma criança que eu trabalhei logo no início com ela para sentar na cadeira, eu tinha que fazer o quê? Fazer, ó, senta. Aí eu fazia, senta aqui, ó, na cadeira, batia na cadeira, né? Ela não sentava. Aí eu dava só, ó, aqui, ó, na cadeira. Dava só uma ajudazinha. Ela também sentava. Aí eu tinha que pegar ela e sentar na cadeira, né? Hoje eu falo só assim, ó, senta na cadeira, só falo, e ela já senta. Então ela se acostumou, né? Já foi muito tempo fazendo isso, então ela compreende já o que eu estou pedindo. E para várias situações ela já compreende. Então, um exemplo, né, desses procedimentos. Você pede a criança para pular. Pula, tá todo mundo brincando, pulando, pula, estourando bolinha, fazendo alguma... De pular, dançando, pula. E a criança não tá pulando. Ela pode até saber pular, mas ela não tá compreendendo o que você tá pedindo e não tá entendendo visualmente, né? Associando a fala com o movimento. Aí você pula, não pulou, assim, ó, pula. Aí você começa a pular e pega um pouquinho nela. Não pulou, aí você pega nela e tenta ajudar ela a pular. Não pulou, aí você pula ela. Pula. E para tudo. Vai ajudar muito para aquelas crianças que têm muitas dificuldades de compreensão, né? Agora, eu vou trazer algumas dicas, né? Essas dicas basicamente como você vai direcionar as atividades, algumas coisas você tem que ter cuidado, né? E deixar claro, a primeira dica é deixar claro o que você está pedindo,
Às vezes você pede, dá várias demandas ao mesmo tempo, pede várias coisas e a criança não consegue compreender nada que você está falando, então ter cuidado, né? Não reforçar os comportamentos inapropriados. O que são esses comportamentos? Mesmo que uma criança neurotípica faz, que quer um shopping, quer um objeto, se joga no chão, aí a mãe faz o quê? Pega o objeto, entrega a criança, compra. E a criança, próxima vez, vai fazer de novo, próxima vez vai fazer de novo. Então, é o quê? Não reforçar esse comportamento, né? Você quer vestir a roupa nela para ir para uma terapia, quer vestir uma roupa nela para ir para a escola. Ela não quer vestir a roupa, porque em casa ela fica direto sem roupa. Vai vestir a roupa, o que é que ela faz? Tem um comportamento inapropriado. Bate, empurra, chuta. Você continua vestindo a roupa, pega no bracinho, ó. Não pode. Chutar não, morder não, o que ela for fazer. Você mostrar para ela. Se for questão de negação, a criança não saber dizer não, é outro procedimento. Você vai ter que trabalhar esse não aqui com a mãozinha. Entendeu? Mas não pode reforçar esse comportamento. Senão ela vai sempre dizer assim, eu vou fazer isso, tia Tati vai me dar. Eu vou fazer isso, eu vou ter isso. Então, tem que ter cuidado com isso. E oferecer sempre o reforço positivo, que é o quê? Levar um objeto que a criança gosta, levar um personagem, levar figurinhas, levar lápis de cor, para quando for fazer as atividades, entregar o reforçador. E vocês vão ver isso na frente. Dê instrução somente quando garantir atenção. Do que adianta você falar, e a criança não está prestando atenção no que você está falando, né? Tem que garantir atenção. Fica tomando a criança, tenta fazer o contato ocular, pega o objeto favorito dele, o brinquedo, coloca aqui, chama a atenção dele, para ele olhar para você. Sempre para chamar a atenção, se ela não olha, você pega o objeto favorito e coloca aqui, ó. E abaixa, fica no tamanho da criança, né? Olhou aqui, o que você vai pedir para ela? Você fala naquele momento, falou, entregou, né? Porque ela olhou por causa do objeto, mas ajuda ela a trabalhar esse contato. Avise com antecedência que aquela atividade vai acabar. Você está brincando, ela adora muito brincar com bexigas, né? Joga bexiga, tá todo mundo sentado no chão, tá jogando bexiga colorida para lá e para cá com água, empurrando. E aquela brincadeira vai acabar, porque você está 30 minutos, 1 hora brincando com aquela atividade. O que é que você tem que fazer? A cada 10 minutos, né? Daqui a pouco você fala de novo, ó, vamos guardar as bexigas. Ó, tá acabando a brincadeira, sempre avisando, para ela começar a entender que aquilo vai acabar, né? É igual quando às vezes você tá com a criança, tá com o celular e você quer tomar o celular da criança. Mas ela passa o dia no celular, né? Aí o que é que você tem que fazer? Mostrar para ela o quê, ó? Celular, guardar. Daqui a pouco você vai lá, celular, guarda. Daqui a pouco você vai, dá o celular, dá e guarda o celular, entendeu? Não chegar, tomar e a criança, ó, ficar totalmente desestruturada, chorar, bater a cabeça, né? Entrar em crise. Evitar muitas demandas, ficar pedindo muita coisa para aquela criança. Fale frases curtas e com clareza. Ou falar muito. Coisa, pega a bola, joga a bola. Não fica falando muita coisa junto, entendeu? E essa questão de encorajar as interações sociais, muito, né? Não é porque que ela não gosta de interagir que você vai deixar de fazer com que ela interaja, né? E essa questão de identificar a zona de conforto social. O que é isso? Geralmente, quando você vai brincar com a criança, que ela não gosta, que ela se afasta, ela se esconde, você faz o quê? Você se aproxima, ela se afastou de você, você dá um passo para trás. Se for sentada no chão, se ela se afastou de você, você afasta um pouquinho para trás. Até ir tentando. Primeiro você vai... Se ela está brincando com os animais de fazendinha, se ela está brincando com as bolas coloridas, você vai dizer assim, vai narrar o que ela está fazendo, né? Bolas coloridas, vermelho, amarelo. Depois, você começa a pegar na bola. Brinca com ela, bate a bola, ela tá brincando lá e você bate a bola. Às vezes ela tá só admirando as bolas, que é a brincadeira dela. Aí você bate a bola, pega a bola, aí daqui a pouco você joga a bola para um lado, joga a bola para... Daqui a pouco ela vai deixar você participar, mas tem que ser aos poucos, não forçar essa participação, né? E agora vamos para as atividades. Quero deixar claro que as atividades, as imagens que serão expostas, são atividades que é para qualquer tipo de criança, independente dela ter uma necessidade especial ou não. O que vai ser importante aqui são as adaptações, o quê? Utilizar essas estratégias para a criança conseguir participar das atividades, tá ok?
Trago brevemente só o que é locomotoras, para quem, né, se tem algum pai aí que não sabe esse conceito, não sabe o que é basicamente aquele deslocamento, os deslocamentos, desculpa, feitos pelo indivíduo em relação a uma posição fixa na superfície. Caminhar, correr, saltar, galopar, né? E as manipulativas visam a manipulação de objetos, através do uso da força corporal aplicada ou recebida. Arremessar, chutar, derrubar, apanhar e entre outros. E tem a manipulação fina também, né? Cortar, escrever e pintar. E as estabilizadoras são os movimentos que têm como objetivo obter e manter equilíbrio em relação à força da gravidade. Né? Inclinar, girar, balançar, né? Flexionar o tronco frente, trás, lado. Né? E agora vamos para as atividades. Vou falar bem mais rapidinho aqui, né? Essa atividade 1 é a manipulação, né? Pegar a bolinha com cabo de vassoura e botar a bolinha lá dentro do gol, que é a mesinha, né? Algumas atividades eu vou precisar fazer um suporte total, outras não, eu faço só o movimento, né? Essa atividade 2, a criança, ela só consegue chutar, porque tem um objeto para derrubar. Se eu colocar só a bola e fazer o movimento, ela não chuta. Aí ela compreende assim, se eu colocar um objeto lá na frente, ela vai derrubar o objeto com a bola. Essa 3, ó, a marcação, ela tá andando na linha, aí tem um cordãozinho, tem a fita, né, adesiva. Ela tá pegando bolas que estão lá no alto, do outro lado, coloridas, e colocando, fazendo o pareamento de cores do outro lado. Essa atividade 4, eu estou usando reforçador, que são as frutazinhas. Essas frutas, elas têm um velcro, e a criança adora. Então, sempre eu estou utilizando algum objeto assim, né? Como reforçador. E eu coloquei uma parte do lado e do outro, e a cestinha na frente. Só que essa cestinha, por eu estar tirando a foto, a cestinha fica no alto. Eu coloco em cima da minha cabeça aqui, né? E eu sentada em cima da minha cabeça. Para quê? Ela baixar esquerda, baixar direita, juntar, ela admira um pouquinho e depois eu peço para ela colocar na cestinha. Ela vai se levantar e colocar. E isso eu vou fazendo. Só que aí tem que ser prazeroso, tem que brincar, é lúdico mesmo, brincar. Nada de forçar. A criança não quer, muda a brincadeira, muda o objeto, fica um pedacinho fazendo o que ela quer fazer, do jeito dela, e depois tenta trazer de novo. Né? Se tiver filho para brincar junto, coloca todo mundo aí junto, vai uma vez, essa número 3, vai uma vez um filho, volta, depois vai você, até que essa questão de esperar a minha vez, né? Essa atividade 5, eu estou trabalhando a questão da parte sensorial, junto com a parte motora também. Ela está passando por um tapete sensorial que eu fiz, né? Pesquisei aí, fiz. Esse tapete tem esponja, tem lixa, tem uns pauzinhos de madeira, né? De sushi reaproveitado, né? Tem várias texturas. E a criança, ela está só passando por cima, andando, para pegar a bola e jogar lá no bambolê. Quando chega lá, ela fez a ação motora, eu dou o quê? Eu dou uma forma geométrica, porque ela está esperando lá. Ela sabe que se ela fizer esse movimento, eu vou dar a forma para ela. Então, ela faz com o maior prazer. Aí eu entrego. Do mesmo jeito, é a 6. As bolinhas estavam todas no chão, tudo espalhado. E eu pegava uma, colocava, pegava outra, sua vez. Aí eu mostrava o movimento, ela ia lá, pegava e colocava. Quando terminava, eu dava o quê? Um objeto que ela gostava. Deixava ela brincar ali, olhar, depois chamava de novo e trazia ela para a brincadeira. Esse 7 é o mini golfe, né? Esse mini golfe tem umas cartinhas, os números, fica viradas, essas cartinhas, vira, aí tem assim, duas tacadas, 3 tacadas, até 10. Então, se tem outras crianças, ou os pai e a mãe querem brincar junto, cada um pega uma fichinha, né, uma figurinha, e vai lá ter a quantidade de tacadas. Isso vai trabalhar também a questão do cognitivo, né, dos números, e quantas vezes você vai ter que dar tacadas, né, quantos movimentos vou ter que fazer. Isso aí você pode variar. Se a criança tiver muita dificuldade de trabalhar a bolinha pequena, você pode fazer com bolinhas maiores e também abrir mais espaço, né, para a bola entrar.
Essa atividade 8 é abaixa, pega a bolinha, levanta, coloca na cor. Abaixa, pega a bolinha, levanta, coloca na cor. Trabalhando o quê? Coordenação motora, força, trabalhando tônus muscular, né? A 9, bem claro que eu falei do reforçador, bolinhas no chão, colocar na boquinha do palhaço. Colocou na bolinha do palhaço, eu dou a forma geométrica novamente, porque ela concluiu, eu dei interesse dela, brinquei, eu fiquei com ela um pouquinho, depois brinquei de novo com ela de acertar o alvo, né? Acertar a boquinha do palhaço. Atividade 10, trabalho a questão da força dos membros inferiores, né? A criança, eu coloco assim, coloca um objeto que ela quer lá do outro lado, coloca um objeto lá no outro canto, e ela vai pulando para pegar esses objetos. Ela faz esse movimento, e ela vai fazer força nas pernas, né? Que vai pular no cavalinho. E vai o quê? A questão de pegar o objeto que ela quer. Por isso que ela consegue participar, né? Não tem tanta dificuldade. E essa atividade 11, a consciência corporal, vale lembrar que algumas atividades que trabalham o desenvolvimento cognitivo, eu faço o quê? Faço o circuito e, às vezes, deixo a atividade cognitiva no final, né? Vocês vão ver outras atividades lá na frente que vai mostrar bem isso, de a criança fazer o circuito motor, fazer uma atividade motora e depois fazer o cognitivo. Essa da número 11, ela estava levando as frutinhas de um lado, passava e colocava do outro. Pegava a frutinha, a parte de uma frutinha, colocava e juntava com a outra. Aí ela conseguia fazer, né? Essa número 12, motricidade fina. A criança, ela queria tirar logo, ela consegue fazer. Por quê? Porque ela adora aquela musiquinha da família Dedo. Então, quando ela concluiu essa atividade, eu dei minha mão, né? Eu não deixei ela pegar a mão dela, porque senão ela ia pegar e ia ficar só ela aqui. Eu dei minha mão e começamos a encaixar. Aí, quando termina, ela fica morta de feliz, porque ela vê os bobzinhos tudo aqui nos dedos e fica morta de feliz. Então, a intenção dela é o quê? Tirar tudo em logo. Aí ela trabalha, realmente, ela consegue fazer esse trabalho da motilidade fina, né, dos músculos pequenos, e faz esse desencaixa. Atividade 13. Essa 13 é a teia de aranha, né? O que é a teia de aranha? É pegar uma corda e ligar vários pontos do local que você está, né? Uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Aí você pega bolas coloridas, um reforçador para a criança, levar de um local para o outro. Um momento ela vai ter que se abaixar, um momento ela vai ter que se levantar. Isso você consegue fazer isso na sala, consegue fazer no quintal. Tem momentos que você vai pedir que não pode encostar, se a criança conseguir compreender melhor, né? Se você pede para não encostar na corda, cuidado, cuidado, acorda, né? Mais rápido, vamos passar rápido, vamos passar devagar, né? Aí você vai fazendo variações, né? Tem como fazer de várias formas. A atividade 14 é manipulação fina, é um suporte de ovos de plástico, e ele tem um furinho já. E esses daí são cadastros. Então, a criança está tentando colocar na frente, descer, colocar e concluir. Essa número 15 é o boliche, totalmente, né, material reciclado. Tem uma pontuação, trabalha também a questão cognitiva. Você pode colocar pontuação de 1 a 10, né? Se a criança acertar lá atrás, a pontuação é maior, se ajeitar o boliche. E você varia também a questão da bola. Se a criança tiver problema da textura da bola, você vai ter que procurar uma bola que a criança não tem problema. Pode ser até uma bola feita de tecido, que a criança não tem problema de tocar essa bola. Né? Nesse momento aí, uma vez você pode botar uma criança, depois colocar outra, depois colocar outra, de cada um tem sua vez, derrubou depois. Muito essa questão de trabalhar também as regras, né? A questão de respeitar as regras. Você tem direito de jogar uma vez, né? Depois é o outro. Essa atividade 16, manipulação fina, né? Trabalhar pintura. Essa criança adora. Eu comecei a pintar, ela pinta uma vez, só que é o que ela quer? Ela quer pegar, pintar e depois colocar o pincel na boca. Então, por isso que ela gosta de pintura, né? E aí, você pode variar, pode pintar no chão, pode fazer mistura de cores, né? Para trabalhar a mão, né? A 17, manipulação fina também. Colocar o feijão
tirar o feijão da vasilhinha e colocar nos potezinhos. Nesse caso, suporte físico total, né? Porque eu pedi para ela, fiz, mostrei, falei, mostrei, não. Eu tentei ajudar, não, aí eu tive que ir com ela, porque é uma dificuldade de motricidade fina presente nesse momento. O 18 é sensorial. Por que sensorial? Quando a gente quer trabalhar a questão sensorial e a criança ela não gosta de determinada textura ou de objeto, a gente vai dando aos poucos para a criança. Por exemplo, aí a criança ela já não tem problema com feijão, mas ela poderia ter. Né? A intenção era o quê? Ela pegar as vogais que ela gosta dentro do feijão. Se você vai trabalhar a questão da textura, se ela não gosta de farinha, de espuma, você coloca dentro para ela vai tentar. No início, ela não vai aceitar. Ela vai tocar, aí você colocar as letrinhas mesmo em cima, para ela só pegar e tirar. E de repente você tem a toalhinha de lado para ela limpar. Né? Então, aos poucos ela vai aceitando, mas a gente vai trabalhando devagarzinho essa questão das texturas. Do mesmo jeito é com massinha, do mesmo jeito com todas as espuma, né? Todas as texturas a gente vai dando aos poucos, até a criança ela ser dessensibilizada. Né? Essa atividade 19, manipulação fina, de acordo com as cores, ela queria fazer, ela consegue fazer, quando conclui, ela vai ver, ficar admirando as letrinhas, né, que tem várias letrinhas aí, então ela vai ficar admirando, por isso que ela gosta, ela adora de fazer, porque ela sabe que quando concluir, ela vai ficar olhando as letrinhas que estão desenhadas. Essa atividade 20 é manipulação fina, pareamento de cores, ela está tirando lá e colocando aqui, tirando lá e colocando aqui, de acordo com a cor, e tem a amarela, azul, a rosa, e tem várias formas. Principalmente o pregador, você pode pegar o quê? Pedacinho de panos para a criança colocar, né? Trabalhar a motricidade fina também. Tem como fazer de várias formas. O cuidado é só o quê? Tentar ajudar a criança. Aí ela já consegue fazer a pinça. Antes não, agora sim. Então, se ela não consegue fazer a pinça, você vai ter que dar um suporte total. Muitas atividades pode ser que você tenha que fazer um suporte total para a criança conseguir realizar. 21 é a atividade de manipulação fina, pareamentos, né? De acordo com a forma geométrica. Então, ela consegue fazer numa boa. Antes de chegar esse momento, primeiro foi amassar, né? Apertar, fazer apertar, fazer a cobrinha. Depois, tiramos os pedacinhos, cortamos os pedacinhos. E depois que vai fazer a forma geométrica. Dá para fazer várias coisas. A questão da sensibilidade, nesse 22, é a espuma. A criança, aí ela não tem nenhum problema com a espuma, nenhum problema, né? Mas antes ela tinha. Então, quando eu fui fazer com ela, eu tinha que fazer assim. Agora ela nem liga, mas eu colocava a espuma para ela pegar a letrinha que ela queria, mas ela ia tocar na espuma. Aí, imediatamente eu estava com um paninho aqui que ela enxugava a mão, limpava a mão rápida. Mas agora ela pega numa boa, até brinca com a espuma. Mas é trabalhar o quê? A questão da sensibilidade, né? No 23, suporte físico total. A criança fez o quê? Ela passou por uma linhazinha, pegou a bexiga lá no chão, passou pela linha e trouxe, de acordo com a cor, a bexiga. Só que teve que dar um suporte para ela, de lá até aqui, porque ela não tinha força aqui para segurar a colher. Por isso que ela tem essa dificuldade, né? A imagem corporal, consciência corporal, ela tem essa dificuldade. Então, eu tive que vir trazendo com ela até chegar lá e deixar a bexiga com aula. Essa atividade 24, trabalhando a questão das texturas, isso é massinha feita de farinha. O que é que eu fiz logo no início? Peguei a farinha, fui colocando água, fui melando tudo, mexendo tudo. Foi fazendo até fazer a bolinha, fazer o mesmo jeito da massinha, faz bolinha, faz a cobrinha e depois vamos montar. Eu monto um, monto outro, ela quer que eu monte tudinho, que ela quer ficar admirando, mas os dois últimos ela consegue montar, né, o O e montar o U. Então, muito prazeroso, muito motivador, vai trabalhar a manipulação fina dela, né, a força dos músculos pequenos da mão, e as últimas imagens, a 25, textura. Essa textura, o que é que você pode trabalhar? Aí as coresinhas
papel crepom colorido, né? Amarelo, vermelho, azul e verde. Você pode fazer um circuito, ela pegar, colocar os papéis num local e o copinho do outro. Aí você vai pegar lá e passar por dentro do bambolê, né? Subir passar algum obstáculo por cima e colocar a textura, porque ela quer admirar as cores. Essa criança, ela quer admirar as cores, ela quer olhar, então ela quer fazer, então ela vai fazer o circuito devido a isso. Atividade 26, trabalhar a força. Como é que eu trabalho essa força aí? Coloquei uma cadeirinha, né, que pesou mais o carrinho, e depois espalhei brinquedos que ela gosta. Então, a gente saiu andando e procurando esses brinquedos, e ela empurrando, né? Aí ela se abaixava, pegava. Tinha um momento que eu ia lá e pegava e colocava. E um momento ela ia lá e a gente andando e ela pegando os objetos e empurrando. E tava pesado, né? Porque eu tinha colocado um peso aí. Então, tá trabalhando o quê? Força. Nesse momento aí pode fazer o quê? Empurrar a caixa. Se não tiver caixa, você pode colocar um cordãozinho ao redor da sua cintura e fazer uma forma dela ficar segurando e mandar ela te puxar e você ficar forçando para trás e ela tentando puxar. Se não tiver, segura na mãozinha dela e manda ela puxar você e você fica fazendo força para trás, só na mãozinha também, e ela tentando levar você e você vai andando um pouquinho e forçando, andando um pouquinho e forçando. Essa atividade 27, manipulação fina, coordenação motora. Lá no quadro foi desenhado círculo, letras, e a criança tinha que ir no chão e apertar, fazer o desenho, né? É muito interessante essa brincadeira, porque se a gente se parar para pensar, a gente pode fazer inúmeras atividades com pouquíssimo material, né? É só pensar e ter criatividade. Atividade 28, atividade 28, cognitivo. Né? Se tiver mais de uma criança, tiver o pai, tiver a avó participando, a avó vai adorar, eu tenho certeza também. Você vai colocar o quê? Faz a equipe, ou então vai lá para o outro lado, passa pelo circuito, coloca o tempo para quem termina primeiro, passa pelo circuito, monta, quem terminou, primeiro, vamos marcar o tempo aqui, agora é você, vai, passa pelo circuito, monta. E aí, totalmente, né, ó, copo, totalmente reciclado. E falo muito, hein? Para finalizar, eu queria só destacar uma coisa. Maioria dos materiais, eu acho que 90%, se não for 95%, foram materiais criados pelas minhas mãozinhas, materiais recicláveis, né? Usei, fiz a higienização e guardei, né, no meu ateliê e montei. Então, assim, não tem, a gente gosta muito de falar aqui dizendo que eu não tenho brinquedo, eu não tenho jogos educativos, que são caros para comprar, mas se a gente pesquisar na internet, tem muitas brincadeiras, muitas formas de você fazer esses materiais em casa, com as coisas que você tem em casa. Porque não adianta eu trazer exemplos de atividades se você vai ter que comprar o material para fazer atividade com seu filho num momento desse, né? Um momento que tem que ficar em casa. Então, pega as coisas que tem em casa, essas fotos, quiser, eu posso mandar para vocês, quem quiser, eu posso mandar em PDF, né, a apresentação, e dá para vocês fazerem aí numa boa, né? Se a criança tiver mais dificuldades, né, a questão da sensibilidade, a questão da dificuldade motora, você vai fazer só algumas adaptações, só ter cuidado, né? Mas ela vai conseguir participar, né? E a criança participe de forma prazerosa. Nada que seja forçado, que ela esteja motivada a participar, a brincar. Existem inúmeras atividades, podia trazer muito mais, mas o tempo, né, não tem como. Mas aí a gente pode trazer também alguns exemplos que eu não coloquei aí, como a dança, né? Brincar, de colocar musiquinha, não botar o vídeo, botar a música e ir para frente do espelho e fazer cabeça, trabalhar cabeça, ombro, joelho e pé, em frente ao espelho, a criança se vê, aí você faz um movimento de lado dela e ela olhar, bota todo mundo junto, né? Trabalhar muito. A questão também de botar essa criança para correr, se movimentar, né? Se pegar a bolinha de sabão, assopra aqui e vai lá para o outro lado e chama ela para correr para o outro lado, para estourar, se ela tiver dificuldade com outras atividades, tá ok? Para fechar, é um vídeo
bem curtinho, que é juntando a parte de circuito com atividade para desenvolvimento cognitivo. Muito bem. Coordenação motora. Muito bem. Cordãozinho baixo para ele passar. Se ainda for alto, você baixa mais, né? Pareamento de cores, pegou a bolinha de um lado e levando para o outro. Isso, garoto. Olha a tosse. Aí, o basquete improvisado, né? Aí, nos locais que estão os bambolês, é só colocar pontuação, né? Se quem tiver mais próximo coloca 10 pontos, 20, 30. Se conseguir, vai somando os pontos. E vai ver quem ganhar, quem perder, trabalha muito isso. Trabalhando a força, né? Se a criança, questão do reforçador, coloca os animais, coloca o objeto que a criança gosta, aí dentro do pneu, puxou, pegou, depois você coloca outro de novo, né? Se a criança tiver dificuldade nessa parte, você coloca mais próximo, ajuda ela a jogar também, dá um suporte. Um joga uma vez, o outro joga outra vez. Pode fazer aí bola de saco, bola de pano, se tiver várias bolas. Aí a bexiga. A intenção era colocar a bolinha na colher e ir direto lá para a vasilha, né? Colocar a bola. Só que aí essa criança, né? Esse bonito, disse que estava muito fácil. Então, eu tive que colocar um obstáculo. Aquela atividade de pegar a bola, descer, tem que levantar, descer, levantar e descer. Levanta. Agora, jogando a bolinha para o lado e para o outro e tentar pegar. Tentar acertar e tentar pegar. Muito bem. Aí, uma atividade que a gente chama de futebol, mas aí esse futebol de cabo de vassoura, aí você tem que dar um cuidadozinho, né? A criança que não conseguir fazer, a gente pode até substituir esse cabo de vassoura, pode substituir a bola pelo um pano, que a gente chama futebol de pano. Ao invés da bola, colocar um pano e fazer como se fosse futebol, né? E colocar regras, né? Uma das regras aí era que não podia colocar o pé. Aí era uma falta, né? Não pode colocar o pé na bola, tem que ser com o cabo de vassoura. Não, falta de novo. E para fechar, foi um flagrante que eu dei, brincando com a pá e pulando. Aqui algumas referências, né? Aqui algumas páginas do YouTube, no YouTube, que é de vários profissionais de educação física, pedagogos, médicos, que traz várias informações sobre autismo, de atividade para criança com autismo, como você fazer adaptações, né? Então, vocês têm uma fotozinha, guardem aí de lembrança, para quando vocês precisarem tirar essas dúvidas e buscar conhecimento, né? E gostaria de agradecer imensamente a todos. Espero que essas informações ajudem vocês, os pais em casa, né, nas atividades, ajudem os profissionais, os professores, né, e qualquer coisa, quiser entrar em contato comigo, tá meu e-mail, tá meu contato, né, e eu gostaria de agradecer, assim, um agradecimento especial
a essa pessoa top na minha vida, né? Meu Irani, vocês dois. O professor Humberto, essa foto aí foi no primeiro período, na graduação, essa da esquerda, e a direita foi na defesa da dissertação. E essa pessoa aí que vocês estão vendo, esse professor aí, esse mestre, ele é super importante na minha carreira, pois ele me deu a mão, né? Ele acreditou que eu era capaz, me deu a oportunidade, né? De ajudar, a coordenar junto com ele o LAN, né? Me incentivou bastante, puxou minha orelha várias vezes. Estude, leia, faça isso, faça aquilo. E eu sou muito grata por tudo mesmo que ele fez por mim. Marca feijoada, eu quero ir, viu? Depois dessa pandemia. E, professor Humberto, o senhor é muito além do que um professor, né? Todos da base, da Faculdade de Educação Física, sabem que o senhor é um paizão, o senhor cuida muito dos seus alunos, e o senhor é um professor top. Agradeço por tudo, né? Por tudo mesmo, e é isso. Obrigada a todos. Professor Humberto. Opa! Vamos lá? Está me ouvindo, Rafa? Estou sim, professor. Pode continuar. Bom, eu vou aqui fazer a sequência pedagógica correta, depois a gente faz o fechamento e os agradecimentos, tá? Tati, eu estou com 4 perguntas aqui que foram feitas, né? Eu copiei aqui, se estiver faltando alguma palavra, alguma coisa, quem fez a pergunta pode me ajudar, para eu não voltar. Então, Ramires Ferreira, primeira questão. Há algum grau de autismo que possa influenciar de forma negativa o desenvolvimento do autista ou da própria turma em sala de aula, no coletivo? E a mesma pergunta ela faz: quais os pontos positivos de ter um autista para a turma e até para o professor em sala de aula? Pode responder? Quer que eu pode? Primeiramente, essa criança, se ela tiver um grau mais avançado, né, criança de grau mais severo, ela vai ter que ter um auxiliar, né, vai ter que ter um auxiliar em sala para dar um suporte, né, no momento que ela está um pouco agitada, no momento que ela, né, que diz que está atrapalhando a turma, se ela está muito agitada, se ela está fazendo estereotipia demais, se ela está batendo. Então, pega essa criança, dá uma volta, né, deixa ela relaxar mais um pouco, conversa, calma ela, depois volta para a sala. Porque, assim, é óbvio que se tiver muito barulho, com certeza vai incomodar os demais. Mas, assim, ela precisa ser incluída, né? Então, tem que fazer a conscientização também da turma, né? Conversar com a turma, mostrar que aquela criança ela tem aquelas características, né? Para que o quê? Para que essa questão social tenha menos dificuldade, né? Ela sim vai atrapalhar, mas ela tem que ter um suporte, porque ela não faz isso porque ela quer, né? Assim, dizer assim, eu quero atrapalhar. Não é. Muitas das vezes é porque muita gente está falando na turma, e está atrapalhando ela, né? Ela não está conseguindo, aquele barulho, o ventilador, né? Até a própria professora lá na frente explicando pode também atrapalhar, fazer com que essa criança ela fique desestabilizada, né? Começa a gritar, começa a bater, começa a botar a mão no ouvido e sair correndo. Então, tem que fazer muita questão da conscientização da turma, da questão da inclusão dessa criança, mas essa criança ela tem que estar presente na sala, né? Tem que ter um auxiliar para estar dando suporte com ela. Se realmente ela estiver muito barulhenta, estiver muito agitada, dá uma saidinha com ela, dá uma volta, né? E a segunda pergunta, que era 2 em 1, né? Quais os pontos positivos de ter um autista justamente isso. para a turma
E para o professor de sala de aula. É justamente isso, mostrar a questão da diversidade, né? Independente de ser a criança autista, vai ter uma criança ali que tem o quê? A criança que tem a hiperatividade na sala, que não é autista. Então, são crianças diferentes juntas. Então, tem que fazer o quê? Mostrar para as crianças que todas nós somos diferentes, né? Tem um alto, tem um baixo, tem um gordo, tem um magro, tem um preto, tem um branco. Tem uma criança que precisa de uma necessidade especial. Né? Não é só a criança autista, mostrar a questão da diversidade. Isso mostra muito a gente ter empatia pelos outros, né? De a gente, assim, se pôr no lugar dos outros, né? Nós, professores, eu digo assim que eu estou aprendendo, eu aprendo muito mais com a criança do que eu ensino, porque assim, a gente vê que elas têm as habilidades dela e têm as dificuldades, né? E a gente tem que mostrar para a escola, mostrar para a família, mostrar para todo mundo que ela consegue, só que ela precisa de um suporte. Aquela criança, ela vai aprender, ela vai conseguir. Essas imagens é basicamente o que talvez a pessoa que visse disse, não, essa criança ela não consegue. Ela tem várias comorbidades, ela tem muitas dificuldades, mas ela faz, ela participa. Porque ela está com interesse, ela tem interesse, tem um concordo que motiva ela e ela consegue. Então, assim, toda criança ela é capaz, do jeitinho dela, no tempo dela. Então, é a conscientização, né? Vai mostrar para a escola o quanto nós somos diferentes, né? Nós temos nossas habilidades e dificuldades, todos nós, né? Não é só a criança com autismo, não é só a criança. Então, aí é para mostrar a questão da respeitar a diversidade mesmo, né? Ok, vamos para a segunda aqui, para a gente puxar um pouquinho aqui o tempo, para não... O pessoal, né, tem compromisso. Vamos lá, então. Josi Carla Mello. Qual a melhor forma de apresentar o quadro de rotina para as crianças que não têm rotina? Minha filha é autista e Down, tem 9 anos, mas não sei como introduzir o quadro de rotinas. Criar uma rotina. Né? Primeira coisa, criar uma rotina. Primeiro, o que é que ela faz assim que acorda? Né? O que é que ela faz assim que acorda? Vai tomar café? Vai escovar os dentes? Vai tomar banho? Você tira uma fotozinha dela escovando os dentes, dela tomando banho, imprime. Depois você tira todas as fotos, aí você coloca lá no quadro de rotina. Toda vida que você for fazer aquela atividade com ela, você tem que mostrar para ela. Toda vida. Vai tomar banho, tomar banho, a fotozinha dela. O ideal é que seja a foto da criança mesmo para ela compreender. Tomar banho, vamos tomar banho, leva. Mostrar para a criança tomar banho. Terminou de tomar banho, vamos tomar café, comer, a imagenzinha dela comendo, tomar café, em todas as atividades. Conclui aquela atividade, aí você vai tirando a figura. Conclui a atividade, vai tirando a figura. Em tudo, tudo. Então, para iniciar, é tirar as fotos dela, fazendo as atividades, fazendo a atividade da escola, na terapia que ela vai, no psicólogo. Se quiser, ao invés de colocar a imagem de atividade específica, pode colocar objetos que ela consiga compreender, né? Na hora da atividade física, qual objeto que ela imagina? Bola, colocar a figura da bola, né? Então, começar a tirar as fotos e introduzir. Você pode imprimir uma cartolina, ou colocar uma cartolina e imprimir as figurinhas. Tem pessoas que fazem, né, esse quadro de rotina, você pode pesquisar, tem pessoas que fazem, plastifica, se quiser, mas coloca lá, pode ser até colocado até no próprio quadro, né? Segunda, terça com a canetinha, segunda, terça, quarta, quinta, manhã, tarde e noite, e a figurazinha, o adesivo. Imprime a figurazinha e coloca no adesivo. Respondi? Respondi? Ok. Vamos, agora não é bem uma pergunta, mas é do nosso amigo Paulo Renato, né? Que ele coloca aqui, achei muito pertinente. Tatiana, minha querida amiga de turma e de jornada, parabéns. Valiosas contribuições ao fazer docente de forma adaptada. Não é à toa que o símbolo do autismo tem as formas de um quebra-cabeça. Sua apresentação exemplifica toda a complexidade existente nesse tema. Como profissional de educação física e pai de uma criança com autismo, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Paulo Renato.
Eu tenho mais uma pergunta, que eu acho que será a nossa última pergunta, né? De Mainara Valesca. Deixa eu ver se chegou mais alguma aqui. Conhece. E depois eu tenho uma... Bom, vamos lá. Mainara Valesca. Sou estudante de pedagogia, estou também com uma criança autista e trabalho com uma criança de 3 anos. Vou para a casa dela, só nós duas. Como deixar a brincadeira mais interessante? No começo foi bem difícil, hoje está mais comunicativa. E recebi até um abraço dela, acho que foi isso. Fiquei muito feliz. Mais interessante. Vamos lá. Qualquer brinquedo você pode fazer variações, né? Mas se a criança, por exemplo, ela gosta de pegar os animais, colocar em fileira, a brincadeira dela, coloca os animais em fileira, e ficar admirando, só olhando para os animais. E não, no início, ela provavelmente não vai aceitar você nem tocar naquele animal. Então, você vai sentar próximo dela e vai ficar só narrando o que ela faz. Né? Se ela tá, pega o animal, narrando o nome dos animais, cachorro, cavalo, gato. Depois você pega os animais, se os animais estão deitados, você pega, levanta, em pé. Ela vai deitar de novo. Em pé. Então, o que é que você pode fazer? Aos poucos, você pode pegar um carrinho, colocar os animais em cima, dar uma voltinha, né? Ai, ó, vamos andar! Tirou um animal, pega outro animal, coloca em cima, né? Depois você pode pegar uma frutinha, aquele exemplo da foto da frutinha, dar comida ao animal, isso são variações. Você dá a funcionalidade da brincadeira, né? Pegar os animais e brincar com os animais, como se fosse uma fazendinha, né? Não ficar só admirando, que é o que provavelmente ela vai querer fazer, né? Dá comida aos animais, coloca o animal para dormir, ó, pega um paninho, coloca. Isso tudo chama-se variações. Você pegar uma brincadeira e fazer várias brincadeiras, né? Várias variações. Né? Do mesmo jeito que você pode pegar, por exemplo, uma bolinha de sabão, né? A bolinha de sabão você assopra e estoura, pum. Né? Aí você pode pegar uma raquete para estourar, você pode pegar aqueles bonequinhos que coloca na mão, né? Que tem os dedoches, tem os fantoches, e estoura a bolinha, você dá um para ele estourar também. Isso também são variações. Você pega uma brincadeira e faz essa brincadeira de várias formas. No início, se a criança realmente tem muita dificuldade da questão de interação social, de comunicação, tem que ir aos poucos. Né? Tem que ir aos poucos, narrando, devagarzinho brincando com ela. Daqui a pouco você muda aquela brincadeira e daqui a pouco você introduz outros brinquedos. Respondido? Respondido. Vamos fechar 2 e 1 para a gente encerrar, tá? A gente faz os agradecimentos finais, por causa da hora já. São 20 e 25. Então, Ionara Priscila, Tati, meu filho tem 4 anos, ele identifica bem as letras e conhece, mas tem dificuldade de coordenação para cobrir tarefa. Qual habilidade que eu devo utilizar para trabalhar, para ele aprender? E terminando com a outra, como trabalhar com as crianças, uma questão de Francisco Júnior. Como trabalhar com as crianças nesse período de pandemia, já que não tem o professor para ministrar a aula. E aí, a gente, Tati tem um neto de 6 anos, de Meristé, ele tem muita dificuldade para aprendizagem, diz que esquece. Bom, e aí essas 3 questões aí, Tati, dá para resumir tudo numa só, e aí a gente encerra para a gente fazer os agradecimentos finais, tá bom? Lembrando da questão do escrever, né? Que a mãe perguntou, tem dificuldade de aprender justamente por causa de escrever. O que ajuda a questão da coordenação motora para escrever é desenvolver a motricidade fina, manipulação fina, massinha, amassar, né? Fazer cobrinha, apertar na massinha. Pegar papel, amassa um monte de papel, faz com ele assim, joga no cesto do lixo, faz como se fosse um basquete, amassa papel, joga. Trabalhar também a questão do pegar uma folha e pegar a tesoura. Se ela não tem dificuldade, você dá um suporte para fazer o corte. Tudo isso vai ajudar a manipulação fina. E ajudando a manipulação fina, os músculos pequenos, vai ajudar também no escrever, lá na escola, na parte pedagógica.
do desenhar, né? Isso também vem a questão da pintura, né? Se a criança ela tem dificuldade de segurar no pincel, no dedo, ou tem dificuldade de pintar no dedo, pega um pincel. Se ela não quer pegar na tinta, pega um pincel. Se não tem pincel, pega uma escova que não usa, uma escova nova, bem baratinha, faz com uma escova, né? Faz as letras grandes para ela contornar, ajudando a ela. Se também outra opção é o quê? Na areia, pega uma areiazinha, bota numa caixinha e faz as letrinhas grandes no quadro e peça ela para fazer na areia, bem grandona, com o dedo mesmo. Então, essas atividades vai começar a trabalhar esses músculos que posteriormente vai ajudar na escrita, o escrever, a coordenação motora para escrever. A segunda pergunta. Foram 3, né? Identifica, conhece, tem dificuldade de coordenação, aí veio como trabalhar com criança nesse período de pandemia, de Francisco Júnior. É justamente isso. Como ela já especialmente para a questão dos pais fazer essas atividades com seus filhos, não é que eles vão deixar de ter objetivo na atividade, porque eles não... eu estou trazendo justamente para eles terem esse conhecimento de que determinadas atividades que podem fazer em casa, dentro de casa, no quintal, né, em casa, vai ajudar no desenvolvimento motor da criança, né? Mesmo ele não tendo a orientação do professor da educação física, mesmo não tem um profissional de educação física orientando, mas ela vai brincar e sabendo que aquela atividade vai ajudar a parte motora, né? Que chutar a bola vai ajudar, porque assim, gente, pensando bem, todas as atividades, tudo que a gente desenvolve na parte motora, ela vai ajudar para o dia a dia da criança, né? Quando a gente trabalha o tônus, vai ajudar a criança a se abaixar, se levantar. Quando a gente trabalha a questão da força nos braços, puxar uma cadeira, na manipulação fina vai ajudar a criança a escovar os dentes, pentear o cabelo, amarrar o cadastro. Então, tudo que a gente faz na parte motora, na brincadeira, vai ajudar no dia a dia da criança, na sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? E mesmo não tendo professor de educação física, mas os pais vão estar cientes que determinadas atividades vai ajudar na parte motora da criança. E a última? Como trabalhar com esse período de pandemia. Respondido. Tem um neto de 6 anos e tem dificuldade de aprendizagem. Ele diz que esquece. Esquece? Saiu o áudio. Diga aí. Ele tem dificuldade na aprendizagem e esquece? Tem que trabalhar com as atividades cognitivas. No entanto, tem que lembrar bem, quando a criança tem um atraso na aprendizagem, ele tem que ter um acompanhamento específico, né? Existe um profissional específico para isso. O psicopedagogo vem auxiliar justamente na questão da aprendizagem, né? Se ela está com dificuldade de compreensão, de raciocínio, né? Essa parte cognitiva, ele vai ter que ter um suporte de um psicopedagogo, outro profissional. Do mesmo jeito, como eu falei lá, naquelas atividades sensoriais, se a criança realmente tem muita dificuldade que está atrapalhando o dia, ela vai ter que ter um suporte de um terapeuta ocupacional, né? Aquelas atividades vai complementar, no entanto, ela tem que ter um suporte desse profissional. Igualmente a questão do desenvolvimento intelectual, se ela tem um atraso na aprendizagem intelectual, ela vai ter que ter um suporte de um psicopedagogo, um profissional adequado para isso. Ok? Beleza, então vamos nós. Bom, então eu queria parabenizar a Tati por essa apresentação dela, como também estender esse agradecimento a Rafaela, a Dimas e a professora Maria Irani, que... Professor Humberto, antes de você fazer os agradecimentos, eu tenho uma pergunta, desculpe que eu estava ajeitando aqui, se vocês ouvirem algum barulho é Thomas, que está perto de mim. Posso fazer rapidinho? É rapidinho. Não é uma pergunta, não, é uma pergunta. Eu vou compartilhar rapidinho, só um minuto. É rápido. Baixe o som um pouquinho. Vou baixar. Thomas está aqui
confirmando que tudo pode aqui, bagunçando. É assim mesmo. Vocês estão visualizando a minha tela? Não. Não? Agora sim. Não. Agora sim? Deixa eu ver. Estão visualizando? Agora sim. Tá? Sim. Antes do professor Humberto falar, eu gostaria de colocar essa falazinha aqui, professor. Thomas está concordando. Eu não podia deixar de, ao final desse evento, de parabenizá-lo, que pode ser que o pessoal vá saindo aí. Algumas pessoas talvez não entendam o motivo, mas é porque esse professor fez parte da história de todos os outros professores. Thomas? Todos os outros professores que apresentaram nessa live. Então, foi o meu professor, o professor de Dimas e o professor de Tati. E aí o professor Humberto se aposentou na pandemia e a gente não pôde fazer nenhum evento para homenageá-lo. E eu acho que esse evento que fizemos, ele serviu demais para isso. Então, professor Humberto, hoje você desfruta dos seus dias de paz, do descanso que tanto fez por merecer, mas nem por isso merece menos a lembrança e a homenagem de que é dedicada a um professor que ama o que faz e que contagia todos aqueles que convivem com você. Em especial, todo o meu reconhecimento e agradecimento eu dedico a você, que durante toda a sua vida aprendeu para ensinar, que com toda a dedicação, empenho e paciência ajudou a nos preparar para o futuro, inspirando seus alunos a aprenderem, a descobrirem, mas também lhe fornecendo bases para que se tornassem melhores pessoas. Como o Tatiane disse, nós nos tornamos não só apenas profissionais de educação física, né? Mas pessoas que passaram a ter um olhar diferente. Hoje, todos os seus alunos, eu tenho certeza que aqui tem alunos do PAFO, da UERN e talvez de outros espaços, homens e mulheres, agradecem e querem honrar os seus ensinamentos. Thomas batendo. E esse momento, esse evento serviu para lhe homenagear. Então, continue desfrutando sua aposentadoria, mas com a consciência de ter cumprido o seu dever. Obrigada por tudo, professor Humberto. Era isso. Agora você pode falar. Não chora não, bebê. Eu não estou nem conseguindo entrar aqui. Não sei mais nem como é que entra. Cadê? Como é que eu entro? Eu já retirei a apresentação. Você só clicar aí na mensagem. Nas falas. Irani dê suporte. Pronto, a Irani está lá embaixo. Bom, até cortou o que eu ia falar. Mas vamos por parte, né? Vamos por parte aqui. Bom, eu queria agradecer a Tati, a Dimas, a Rafaela, né? E a professora Maria Irani, porque não estava programada a minha aposentadoria agora, não é? Então, veio da parte que eu dei entrada no final do ano, fiquei aguardando, também não sabia que ia chegar essa pandemia aí e tal. E eu tinha tocado esse projeto, já estava feito há bastante tempo, né? Bastante tempo, em janeiro, fevereiro, quando começou essa questão aí, eu ainda estava na universidade. Mas é um projeto que surgiu do NAFEL, com a Rafaela, que é professora da universidade, Irani também, né? Rafaela ficando como coordenadora do LAN. Isso é uma coisa que me deixa muito tranquilo, muito feliz, né? Porque eu vejo as pessoas que estão engajadas nesses estudos, né? E quanto a essa homenagem, Rafaela e Tati, Dimas, Irani, eu acho que eu cumpri meu dever. Se eu cumpri, eu tentei de todas as formas fazer isso, porque na primeira live, quando eu apresentei aqui, eu falei que sempre a minha vontade de ser professor da universidade, e ser professor para poder transmitir alguma coisa, eu me preparei para isso,
Eu fiquei vários anos ausente da minha família. Eu passei 18 anos em Mossoró, longe dos meus filhos. Eu passei 2 anos já com meus 4 filhos, morando em Florianópolis, 2 anos, para fazer meu mestrado. Em 89, eu lembro que eu saí de Natal para estudar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o lugar mais longe que eu conhecia era Recife. E vários colegas, às vezes, eu digo colega, mas no sentido que não foi de maldade, dizia, você é louco, não vá não, você vai sair daqui e tal. E eu fui procurar meus sonhos. E hoje eu também, eu sempre passei isso para os meus alunos, para procurar os sonhos. E quando eu vejo hoje Rafaela dando aula na UERN, Dimas dando aula na UNP, né? Tati terminou o mestrado dela, fazendo pedagogia, com um campo aí pela frente enorme, né? Veja, que quem acompanhou Tati desde o começo sabe a evolução que ela fez, Dimas, a evolução que ele fez, Rafaela, quando foi minha aluna de graduação com o marido dela, Jason, que ela tentou a primeira vez o mestrado comigo e não passou, e alguma coisa dizia, você tem que sair de Mossoró um tempo, Rafaela, você tem que conhecer outro mundo, você tem que conhecer outras coisas. E ela veio para Natal, fez o mestrado dela, está terminando o doutorado, e eu sei como foi importante estar sendo isso para ela e para o marido dela, né? E todos os meus alunos que eu tive a oportunidade, porque eu nunca neguei ajuda e sempre fui muito sincero. Tanto que quando tinha uma pergunta que me faziam, às vezes algumas perguntas até para testar o professor, né? E eu aprendi com o professor Rui, que ele dizia, seja sincero. E a resposta mais sincera que você pode dar a um aluno quando você não sabe, é você dizer, eu não sei. E algumas vezes eu dizia, não sei, e o aluno dizia, está de brincadeira, está tirando onda. Mas não, o professor ele não sabe tudo. E os alunos têm que entender que essa educação é uma troca. Aluno e professor. O professor aprende com os alunos aprendem com o professor. E a prova está aí. Hoje, Tatiana falando sobre autismo, né, trabalhando no LAN, uma área que eu não tenho domínio nem competência para estar falando isso aí. Mas ela teve a oportunidade, ela cresceu, e era o que eu dizia para todos eles, estudem, está aqui meus livros, levei todos os meus livros para a faculdade, todo mundo sabe disso, todo mundo tinha acesso, estude, porque são novos tempos, o aluno questiona muito e a gente tem que estar preparado para isso aí. Então, eu termino essas 4 lives hoje, muito feliz de encontrar várias pessoas aqui. Nós tivemos esses 4 encontros, rodando aí por média de 90 e poucas pessoas prestigiando esse evento, né? E é uma felicidade muito grande. Acho que nós não vamos parar por aí, porque eu já estou com vários projetos, né? Provavelmente, em pouco tempo, deve estar saindo o nosso livro, com algumas questões relacionadas a isso aqui, que foi falado isso aqui, e outros eventos. Eu fui uma pessoa que sempre fui ligada a muito evento, estou já torcendo aqui que essa pandemia passe e a gente possa se reunir mesmo, não via o computador, pela internet, mas um evento que marque esse momento presencial. Isso aí provavelmente vai ser lá para 2021, mas de antemão vocês já estão todos convidados para esse evento, onde vai ser um evento que eu quero fazer também com vários amigos que eu construí na vida, né? E aí a gente faz um fechamento para o começo de outro ciclo, porque a vida é feita de ciclo. Eu termino esse meu ciclo, não erro, mas eu tenho outros ciclos pela frente que eu estou começando já a tentar trabalhar e ver, né? E me envolver com essas coisas. Tá bom? Então, de coração, muito obrigado a todos vocês. Acho que a Rafaela pode dar as informações finais com relação aos certificados, né, Rafaela? Alguma informação que tenha porventura, e dizer da minha gratidão
E muito, 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 estou muito feliz por esse evento que a gente realizou, tá bom? Muito obrigado e um beijo do coração de todos vocês. Ok, professor. Eu queria parabenizar, eu acabei interrompendo, mas é porque eu tive medo do pessoal ir saindo e a gente não fazer o que devia, tá, professor? Desculpa ter atrapalhado, mas não poderia deixar. Então, eu queria parabenizar também Tatiana, Dimas não pôde estar presente, né, Irani, que aí nos bastidores fez todos os detalhes, os links dos formulários, os certificados estão lindos. Ela. Oi, pode falar. Só um minuto. Essa live, com certeza, a nossa aluna Kátia, que nos deixou, né, depois do nosso mestrado, foi morar com o Papai do Céu. Ela estava presente em todos esses dias. Né? Com certeza. Foi uma pessoa muito importante para o LAM. Verdade. Ela está ligando, tenho certeza. Esteve. Então, gente, eu gostaria também de agradecer, dizer ao professor Humberto que a gente não vai deixar ele ficar totalmente aposentado, né? Esses planos dele e os nossos, né, serão para dar continuidade, porque ele é um professor que realmente faz a diferença, né? Por isso que esse evento aconteceu e eu particularmente fiquei muito feliz. Muitas mensagens positivas eu recebi, vi aqui no chat, Tati, e recebi também aqui no meu Instagram e no pessoal. Então, acho que foi um sucesso, professor Humberto, como tudo que você está presente, viu? Me acompanha de pessoas certas. Agradecer mais uma vez a presença de todos e avisar que os certificados serão encaminhados para o e-mail. Aguardem, nós vamos só organizar agora os vídeos, disponibilizar no YouTube e vamos encaminhar o link dos vídeos para o e-mail junto com os certificados. Pedimos aí em torno de 15 dias, caso tenha algum probleminha, então essa média, mas pode chegar antes. E é isso, aguardem os próximos, que vocês só terão a ganhar. Então é isso. Tati, se quiser falar alguma coisa, Irani, fique à vontade. Queria agradecer sua participação, eu estava vendo várias pessoas aqui, minha professora Netinha Fernandes, foi a que me apresentou a educação física na quinta série, e ela estava todo o tempo aí. Tem um amigo meu de São Paulo aí também que eu vi, Felipe Oliveira, que faz uns 15 anos que eu não vejo, eu fiquei surpresa. Muita gente, as mães também, viu? Eu vi muitas mães participando, que elas sabem quanto eu sou grata, as mães das crianças do LAM, sabe o quanto é importante fazer as atividades motoras com as crianças em casa. A professora Irani, viu, professora? Igualmente quando eu agradeço o professor Humberto, a senhora vem junto, que a senhora é a mãe da gente, a mãe da base. Né? E agradecer aos demais, muitas pessoas que eu nem conheço, mas aí dando parabéns, eu agradeço muito e obrigado, né, por estar nesse momento, estar vivenciando isso, que é muito, muito gratificante. Professora Irani. O áudio. Não, agora já liguei, agora eu sei, tem um assistente aqui, tem que tirar. Não, eu só tenho que agradecer, né, esse grupo e que está sempre trabalhando junto, né, mesmo tendo terminado o curso de mestrado, a Tati nunca deixou de estar apoiando, né, dando a sua experiência ao LAM, e como coordenadora do NAFEL, eu gostaria de dizer que estaremos sempre lá apoiando todas essas iniciativas, né, e essa é a nossa função, né? Levar o conhecimento, socializar o conhecimento para todas as pessoas que possam, então, fazer as suas atividades pedagógicas, né? De uma forma mais clara, né? Com maior aprofundamento. Então, obrigada a participação de todos os profissionais da live e as pessoas também que participaram desses dias com a gente aqui. Um abraço a todos e parabéns ao evento. Cristiano,
Peço que todos saiam, por favor, porque, inclusive, só disponibiliza o vídeo depois que todos saem da sala, tá? Boa noite, abraço a todos. Valeu, Tati. Valeu, professor. Humberto, Oi. pessoal, Nayana, sai daí, Nayana. aqui é Thales, né, ex-aluno na UERN,